Boa noite, gente. Tô atrasada aí, acho que 5 minutos. 5 minutos de atraso aí. Boa noite, Michele. Me atrasei aí que a Teresa não queria dormir, não. Então tá bom, vocês já estão entrando. Estão me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Então aqui eu já vou à solicitação. Maíra, boa noite, Maíra. Olá! Olá, Tatiane, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia, Rodrigo? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Então vamos para a nossa live de hoje. Eu estava ansiosa para fazer uma live sobre esse assunto já tem tempo, só que até então eu não tinha achado assim a pessoa para falar. E quando eu vi seus textos, eu li seus textos, né? E eu pensei assim, bom, essa é a pessoa. Vamos lá para falar sobre esse assunto. É um assunto delicado, né? Até porque para a mulher estar falando desse assunto é mais difícil, não é, Rodrigo? Sem dúvida alguma. Bem, primeiramente, obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com você, estar aqui também com os nossos amigos. De fato, é um tema muito delicado por uma série de fatores, não só porque ele toca, de algum modo, em aspectos morais, mas porque ele é delicado pela sua natureza mesmo, né? Não é algo que você fala nem com as pessoas que são muito íntimas, quanto mais publicamente. Então, é natural que exista uma espécie de véu que cubra toda essa discussão que se torna cada vez mais urgente. É isso que eu gostaria de falar para vocês logo de cara, que hoje já não tem mais como fugir dessa discussão, né? Se você não tomar uma posição frente a esse assunto vai te atropelar, de algum modo, seja com o seu cônjuge, seja com seus filhos, seja com algum parente, seja até com você mesmo. Então, acho que a educação se faz cada vez mais necessária justamente para que a gente possa se blindar de algum modo, manejar isso de maneira melhor. Uhum. Rodrigo, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse aí. Eu acho que tem muita gente dos meus seguidores que não te conhece. Você se apresentar para a gente dar início aí o pontapé no assunto. Claro, de formação eu sou publicitário, eu estudei na SPM, em São Paulo, trabalhei um tempo em agência de publicidade e logo em seguida fui fazer um mestrado com o professor Luiz Felipe Pondé, na PUC, em Ciências da Religião. E naturalmente eu fui me aproximando um pouco desse mundo, do universo do conteúdo, né? Seja a parte editorial, né, da qual eu integrei durante muito tempo. Eu fui desde de revisor até tradutor, editor assistente, editor, aí abri minha editora também, então trabalhei muito tempo com livros, e de uns anos para cá eu me aproximei mais do universo do cinematográfico, né, do audiovisual. Então, ali em 2017, eu fui diretor de conteúdo de um projeto que chama Código da Riqueza, que foi encabeçado pelo Thiago Nigro, né, o Primo Rico, Ícaro de Carvalho e Joel Moraes. Então éramos nós quatro numa série que fez bastante sucesso na internet. No ano seguinte, então, eu dirigi meu primeiro longa-metragem, que está para estrear em breve, que chama Brasil Global, sobre globalização e tudo mais. E, e já na época da editora eu comecei a me interessar por esse assunto, justamente porque me pareceu candente mesmo, né? Acho que foi um pouco isso que a gente falou logo no começo, né? Que existe essa discussão sendo feita, mas muito no ambiente acadêmico, e a coisa tá só pintando agora, assim, nos meios de comunicação, nos veículos de debate público. E aí, por conta disso, eu me interessei em fazer um documentário sobre esse tema. E eu estou, de algum modo, planejando. Bem, fazer um documentário é algo que demanda não só muito tempo, como muito recurso, né, para fazer direito.
A gente consegue fazer um vídeo na internet de modo muito barato, mas se você quiser fazer cinema de verdade, com certeza você tem que despender aí de muitos recursos, porque exige muita gente, né? É pesquisador, é legenda, é diretor de fotografia, é câmera, é editora. São 50 pessoas para fazer aquilo que a gente assiste. E, então, de algum modo, eu estou articulando com o Ícaro de Carvalho e com o Ítalo Marcilli para que a gente tente aprontar esse produto para o ano que vem. Eu tenho aí uma lista de possíveis entrevistados, que já tem coisa de quase 200 pessoas, pesquisadores, sempre com esse foco mais científico, né? E aí, se tudo der certo, a gente executa, então, no segundo semestre, para poder lançar no ano que vem. Então, minhas credenciais são essas. Eu venho do mundo do conteúdo, digamos assim. Então, tá. Rodrigo, assim, a gente sabe que a pornografia ela atinge todo mundo, né? De uma maneira geral, ela acaba atingindo homens e mulheres, né? Mas de uma certa maneira, a gente sabe que o lado masculino é mais atingido. É correto falar isso na questão do consumo? É, e existe um motivo para isso. Até quero contar aqui duas historinhas e depois explicar um conceito. A primeira é a historinha da mariposa cigana. Mariposa cigana foi uma mariposa que de fato foi importada, meio que sem querer querendo, da Europa para os Estados Unidos, ali no século XVIII, e de repente virou uma grande praga. A mariposa começou a destruir plantações e florestas, e realmente foi um grande problema. E durante muitas décadas os cientistas não sabiam o que fazer com aquilo, não conseguiam destruir de maneira alguma. O que aconteceu? Um cientista teve uma ideia, ele falou, vou liberar no ar feromônios, né, que são aqueles hormônios do cheiro que são justamente responsáveis pela atração entre machos e fêmeas, né, no mundo animal. E aí, só que ele liberou tanto feromônio que o que acontecia? As mariposas macho perdiam completamente o interesse nas mariposas fêmeas e se prostravam, de algum modo. Elas paravam suas atividades sexuais e se divertiam com aquele mero cheiro. Essa é uma. Agora tem um experimento que foi conduzido ali na década de 70, que foi até vencedor de prêmio Nobel, que foi o das borboletas de cartolina. As borboletas muitas vezes são escolhidas pelos borboletos por conta do tamanho da sua asa e pela cor da sua asa. Né? Aquilo é muito chamativo para o olhar do macho. Não muito diferente do que acontece com os seres humanos, né? Um pouco. Tem aquela velha brincadeira, né? Que o homem se apaixona pelos olhos, as mulheres se apaixonam pelos ouvidos. E acho que tem um pouco disso também que a gente carrega. Mas então, nas borboletas isso é muito marcante. E aí o que eles fizeram? Fizeram um experimento em que eles construíam borboletas, ou até aplicavam em borboletas fêmeas, asas maiores com uma pintura muito mais brilhante. O que acontecia é que os machos ficavam totalmente vidrados na borboleta de cartolina. E desprezavam completamente as borboletas que eram as borboletas normais. Agora vamos trazer isso para o nosso universo, né? Existe um mecanismo que foi, de alguma maneira, ele é responsável pela nossa sobrevivência, inclusive, que é um mecanismo cerebral de liberação de hormônios, especialmente de dopamina, que faz com que os seres humanos tenham muito desejo de sobrevivência. Então, quando a gente pensa em sexo e quando a gente pensa em alimentação, existe algo no nosso cérebro que é ativado para que a gente busque isso de maneira muito intensa. Só que a gente tem um limite, né? Então vamos pensar assim, isso é um experimento que chama o efeito Coolidge. O efeito Coolidge é mais ou menos assim, digamos que você seja um homem e tenha a sua parceira, e aí você quer copular com ela. Ok, você consegue copular com ela. Poucos minutos depois você quer copular de novo com ela. Aí você vai levar um tempinho para conseguir. Conseguiu, consumou.
Você quer uma terceira vez logo em seguida, vai demorar um tempinho um pouco maior. Você quer uma quarta vez, vai levar um tempo maior ainda. Se quiser uma quinta vez, vai levar um tempo muito maior. Porque o nosso corpo não está preparado para isso. Agora, e se não for a mesma mulher, entre essas 5 variações, forem mulheres diferentes? O que acontece? O que acontece é que seu cérebro manda ali impulsos para o seu corpo e você não tem essa demora, esse espaçamento temporal entre uma e outra. Você consegue isso com muita... Você ganha excitação de modo muito mais rápido. Então, de alguma maneira, a pornografia reproduz todas essas coisas que a gente falou aqui, tanto da mariposa, quanto da borboleta, quanto desse experimento do efeito Coolidge. O que é a pornografia, se não uma troca incessante de mulheres, digamos assim, né, de experiências sexuais seguidas, que justamente dão esse pico de dopamina. Só que qual o problema disso? Você fala, mas o corpo está preparado para isso, ele consegue 5, ele consegue 6. A verdade é que não, chega uma hora que cansa. Né? O cérebro não está preparado para aguentar tanto assim. E acontece exatamente o mesmo mecanismo que acontece com qualquer outra droga. Então não é à toa que hoje já se considera a pornografia de fato com uma possibilidade muito grande de vício. Porque ela mexe exatamente nesses mesmos mecanismos, ela age exatamente como uma droga, e a gente sabe que o que acontece com a pessoa que é viciada em qualquer droga, seja bebida, seja cocaína, seja cigarro, ela já não ganha mais prazer na medida em que ela vai utilizando da sua substância. Ela está simplesmente fugindo da dor, ela está tentando reproduzir um primeiro prazer que ela teve lá atrás, né, que deu esse grande barato. E o que acontece é que ela vai precisando cada vez de mais doses, né? Então, doses cada vez mais pesadas para conseguir aquele mesmo barato, aquele mesmo pico de dopamina. Isso acontece muito claramente hoje também com comida, né? A gente acaba ficando dependente de comidas que são artificialmente produzidas para causar esse pico de dopamina. Então, é muito fácil a gente se viciar em fast food, em cigarro, em açúcar, porque é feito para criar isso que na ciência eles chamam de superestímulo. Algo que é além do estímulo comum e que seu cérebro adora, mas não aguenta. Então, e por que isso aconteceu e acontece de modo tão exacerbado no tempo presente? É porque desde 2007 a gente tem uma combinação que é fatal, que é a internet de alta velocidade com os serviços de streaming de pornografia, que funciona exatamente como o YouTube, onde você assiste de graça e você consegue assistir muitas ao mesmo tempo. Então, a pessoa abre 20 abas, 30 abas, assiste um pedacinho de cada uma. Quando ele está desanimando um pouquinho, ele troca. E quando ele troca, ele tem esse pico de dopamina de novo. Ele tem esse pico, ele tem esse pico, ele tem esse pico. E o cérebro, depois de semanas, depois de meses, depois de anos, vai ficando atrofiado. E isso acontece de verdade. Assim, eu não estou usando essa expressão de modo leviano. Algumas pesquisas bastante recentes, isso tudo é muito recente, né? Mas hoje a gente consegue mapear, tem ali que eles chamam de MRI, fMRI, EEG, que são sistemas de mapeamento cerebral, né, tanto de ondas cerebrais quanto do que acontece mesmo com o cérebro, e eles percebem que acontece exatamente o que acontece com qualquer substância viciante, potencialmente viciante, com cocaína, com o que for. Você diminui ali um setor no seu cérebro, que é justamente o setor do julgamento. Você já não consegue, não tem mais esse filtro de posso fazer, não posso fazer. É melhor que eu não faça. Vou pensar no longo prazo. É uma região no cérebro que é bem delimitada, ela atrofia, ela diminui. Então, não só a pessoa fica dependente daquela substância, que é a dopamina, como ela fica com mais... aumenta a sua incapacidade de controlar justamente esse impulso. Então, isso é fatal, né? Junta duas coisas que não poderiam ser juntas. Então tem todo esse mecanismo do vício que é idêntico do mecanismo de um viciado em bebida, em jogos, em
em cocaína, em heroína, no que for. São vícios contemporâneos, são vícios que estão sendo aceitos recentemente pela comunidade médica, mas já são aceitos. É isso que eu também queria frisar. Porque existe até, na própria comunidade cristã, muitas vezes, existe um certo receio de você medicalizar aquilo que é pecado. Mas as coisas. Travou. Gente, travou. Ai, meu Deus. Acho que vai voltar. Tá travado aqui para mim. Travou tudo, né? Gente, travou tudo. Vocês estão ouvindo? Ele saiu. Vocês estão me ouvindo, gente? Gente, mas eu já sabia antes dessa live que alguma coisa ia acontecer. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou parar essa daqui e vou chamar outra live, tá? Vou parar essa, vou encerrar essa live e vou chamar outra. Vocês vêm comigo, tá? Tem 60 pessoas aqui.